Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de filosofia. Estou eu aqui, professor Noé, ou Pedro, para falar com vocês sobre mais uma unidade nossa de filosofia. Dessa vez sobre René Descartes. Antes de mais nada, queria dizer que você que tem alguma dúvida, que quer dar alguma sugestão, alguma coisa para a gente fazer aqui algum vídeo ou para trazer novidades para os nossos vídeos, é só você mandar uma mensagem aqui, tá aqui o endereço do meu Instagram, a gente conversa lá, ou para quiser trocar uma ideia sobre algum exercício, enfim, é só mandar uma mensagem lá. Gente, sem muita enrolação, vamos para a nossa unidade que é de número 7. Essa unidade, ela complementa aquele embate que eu estou falando já a outras unidades, que é o empirismo e o racionalismo. A gente viu os principais representantes do empirismo, que foi Francis Bacon e David Hume. Hoje a gente vai ver o principal representante do racionalismo. Isso tudo dentro do eixo da epistemologia, ou da teoria do conhecimento. Vamos lá. René Descartes, nascido em 1596 e veio a falecer em 1650, é um cara que a gente estuda ele na filosofia, mas que não tem presença só na filosofia. Ele também foi um físico, um matemático, tanto que na matemática aí a galera das exatas vai se lembrar de quando a gente tem aqueles diagramas, aquelas cruzinhas onde você tenta encontrar os pontos, as coisas. O Descartes tem muita influência na matemática. Eu não vou me esforçar muito em detalhes da matemática porque não é o meu ponto forte, né? Enfim, mas o Descartes, ele tem ali grandes contribuições na matemática. Além da matemática, ele tem contribuições na filosofia, que é isso que nos interessa. Nascido lá na França, a gente vai falar especificamente da parte epistemológica do Descartes, do racionalismo, de um livro que chama O Discurso do Método. A gente está num período da filosofia em que a gente começa a discutir como a gente conhece as coisas, como que a gente descobre as coisas e como que isso pode ser aplicado para a ciência, para descobrir novas coisas, para pesquisar coisas novas, para entender o funcionamento de algumas coisas da natureza, do nosso universo, até da nossa própria mente. E é por isso que o Descartes ele quer tentar trazer uma nova vertente para a epistemologia, uma nova forma de interpretar o nosso conhecimento. Essa forma é o racionalismo. Então, Descartes é um filósofo racionalista. Ele acredita que o conhecimento ele pode ser adquirido através da razão. Não se esqueçam disso. Racionalista, conhecimento ou a verdade pode ser conhecido através da razão. Para isso, a gente vai entender a forma com que o Descartes vai exercer essa investigação e fundamentar essa sua investigação. Primeiro, como ele fundamenta? Bom, o Descartes ele quer tentar, então, romper com o empirismo, que é aquela vertente da filosofia que acredita que a verdade pode ser conhecida através dos sentidos. Para isso, ele vai se utilizar da dúvida metódica. Olha, o Descartes ele fala que existem muitas coisas na nossa natureza que a gente consegue e que a gente questiona, que não são 100% certas, que não trazem verdades que a gente fala, olha, isso é realmente verdade e não existe nenhum questionamento sobre isso. Não existe essa verdade verdadeira absoluta, na opinião do Descartes. Para isso, ele vai se utilizar de um método que é a dúvida metódica para tentar alcançar algo que a gente não possa questionar, uma verdade indubitável, que seja induvidável, que a gente não consegue duvidar, que é aquela verdade que, uma vez descobrindo ela, a gente vai ter o fundamento para alcançar outras verdades. Então, através da dúvida metódica, a gente vai buscar encontrar essa verdade indubitável que vai fundamentar as nossas pesquisas, ok? Para isso, o Descartes faz as suas elaborações lá e a gente vai ver em 3 passos. Ele vai questionar as coisas e vai questionando, até que ele possa encontrar algo que não tenha mais como se questionar. Bom, para isso, a gente segue esses 3 passos de dúvida do Descartes. O primeiro deles, bom, como ele quer se opor ao empirismo, o ponto de partida dele é duvidar dos próprios sentidos. Os sentidos, de forma geral, eles trazem diversos dados
para a nossa natureza humana e para o nosso conhecimento, certo? O Descartes vai duvidar dos sentidos. Olha só, o Descartes argumenta que, por vezes, a gente pode ser enganado pela nossa visão, a gente pode ser enganado pela nossa audição, a gente pode ser enganado pelos sentidos. Você pode estar enxergando alguma coisa com a sensação de que está perto, mas na verdade não está tão perto assim. A gente pode tocar alguma coisa, pensar que ela enfim, de algum jeito, na verdade ela não é. Então os nossos sentidos, eles não são 100% confiáveis. A gente pode ter erros na nossa assimilação das coisas, certo? E uma vez que existem erros, existe dúvida. Uma vez que existe dúvida, é um conhecimento que a gente não pode confiar 100%. Então, para o Descartes, os sentidos são falhos nesse reconhecimento de dados. Então, é algo que a gente já não pode confiar. Mas o Descartes vai além. Olha só. Tudo bem, os sentidos a gente pode ser que eles errem mesmo, que eles são falhos, mas e o nosso entendimento da nossa realidade? Eu tô aqui vendo você, mesmo que talvez eu não esteja vendo 100%, a gente sabe que isso aqui está acontecendo, que isso aqui é real. Então, será que a gente pode duvidar da nossa própria realidade? O Descartes vai falar, sim, devemos duvidar da nossa realidade. Por quê? Qual o argumento do Descartes? Olha, quando você vai tirar o seu cochilo, vai dormir, você muitas vezes tem um sonho, certo? E quando você sonha, às vezes você sofre, você chora, você fica desesperado, você dá aquele chutinho achando que você está caindo, você fica com medo, você tem um sonho que, sei lá, te acelera o coração, mas na verdade tudo isso é um sonho. Quando você abre os olhos, você acorda, nossa, estava sonhando, ufa, ainda bem que já passou. O Descartes vai falar, e se essa nossa realidade for simplesmente um sonho? O que faz que a gente consiga reconhecer essa diferença? Qual o limite da diferença entre o sonho e a nossa realidade? Para o Descartes, a própria realidade não parece e não soa como algo 100% confiável. Então ele fala que a nossa própria realidade também é algo que a gente não pode confiar, que a gente deve duvidar. Certo? Então, como eu falei aqui, quem garante que não vivemos em um sonho? Isso faz com que a realidade seja algo que não possa ser defendido como uma verdade indubitável, certo? E aí, por sua última afirmação, quando não se pode mais confiar nos sentidos e na realidade, o Descartes, que era um amante da matemática, que tem contribuições na matemática, vai falar, poxa, mas 1 mais 1 é 2. E se eu fizer 1 mais 1 no meu sonho é 2. Se eu fizer 1 mais 1 em outro país é 2. Se eu fizer 1 mais 1 embaixo d'água é 2. Então, as verdades e as certezas matemáticas, elas são uma certeza que a gente pode fundamentar as nossas pesquisas, certo? Aí o Descartes mais uma vez vai falar, não, a gente não pode confiar 100% nessas verdades matemáticas. Por quê? Aí o Descartes vai talvez, para alguns, partir para um exagero nesse método de dúvida deles, mas ele vai falar o seguinte: essas certezas, quem garante que são certezas? Quem garante que 1 mais 1 é realmente 2? Ou se tudo isso não é uma verdade que a gente inventou, que foi colocada na nossa cabeça? E aí ele vai além, ele fala que por que não existiria uma espécie de um gênio maligno, uma entidade maligna que implementou essa verdade, que colocou essa verdade na nossa cabeça, mas não quer dizer nada. Na verdade, a gente só está elaborando coisas sobre números que a gente acha que é verdade, mas na verdade não quer dizer nada. Talvez ele possa ter exagerado, mas ele quer chegar no ponto de refutar que a matemática e as certezas, as verdades matemáticas, podem funcionar como um fundamento para a nossa pesquisa ou para o nosso desenvolvimento de teorias. Então, a gente duvida dos sentidos, da nossa realidade e das verdades matemáticas. Com isso, não resta mais nada que se possa fundamentar, a não ser a resposta que o Descartes chega para o seu raciocínio e para a sua dúvida metódica, que é o seguinte: penso, logo existo, ou cogito ergo sum, que ele também falou e afirma.
Como ele chega nisso? Através de uma dedução. Isso é muito importante. Descartes realiza uma dedução. O que é uma dedução? Você já deve ter visto um pensamento ou um raciocínio dedutivo na própria química ou na própria física. Bom, vamos pensar aqui primeiro o que o Descartes falou. Olha só, se eu duvido, quer dizer que eu estou pensando. Se eu penso, logo eu existo. Ele fundamenta em uma premissa maior as suas sequências de premissa. Isso é algo que é recorrente na química, como eu falei. Se a gente pegar, por exemplo, a seguinte afirmação: todo metal, quando aquecido, dilata. A prata, quando aquecida, dilata. Logo, a prata é um metal. Isso é um método dedutivo, que a química e outras teorias se utilizam. O Descartes realiza uma dedução através dessas dúvidas racionais que ele foi elaborando para encontrar uma verdade que a gente não pode duvidar, que é o penso, logo existo. Uma vez que a gente entende que pensar e a nossa existência está atrelada nesse pensar porque a gente está duvidando, ele chega a essa verdade e essa verdade vai ser o que vai e o que deve fundamentar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência. Bom, daí em diante, o Descartes, então, entendido isso, ele vai elaborar um método para desenvolver as pesquisas e desenvolver a ciência. Bom, aqui só um resumo do que eu falei, para vocês depois darem uma olhada nos slides. Uma vez estabelecido esse fundamento, o Descartes vai elaborar esse método universal. Esse método, a gente pode falar que é um método EASY. Só para vocês não esquecerem, EASY é a evidência, análise, síntese e enumeração ou controle. O que cada uma dessas coisinhas querem dizer, a gente vai ver aqui no nosso próximo slide. Olha só, vou ler aqui de uma vez e a gente entende como que isso funciona e aonde que está encontrado isso na nossa própria realidade. Olha só, a evidência. Acolher um fato como evidente, ou enfim, entender como evidente aquilo que se apresenta. A análise. Decompor o problema até partes mais elementares. Então a gente vai dividindo, fazendo uma síntese, uma análise ali. Síntese não, né? Síntese é o próximo passo, mas a gente vai fazendo uma análise dividindo as coisas por afinidades. E a síntese a gente organiza essas partes, das partes mais simples para as mais complexas. Além disso, a gente faz um controle para fechar esse método, que é enumerar as partes e fazer revisões constantes para saber se está correto esse nosso método, se a gente está exercendo ele da forma correta. Nossa, não é? Que coisa complexa, que coisa difícil. Sim, pode parecer muito difícil, mas se você pegar a nossa, sei lá, a biologia aí, que vocês assistem aulas de biologia, a nossa própria natureza. Quando a gente vai entender a biologia, a gente vê ali que existe todo o nosso mundo, todo o nosso universo, certo? Aí a biologia vai se dividir entre a parte que estuda a parte vegetal, a parte que estuda a parte animal, fauna, a fauna, né? E a parte que estuda a flora. Você vai dissecando entre as partes dentro dos próprios grupos ali. Existem os filos, né? As cadeias ali entre animais, entre as divisões entre os seres vegetais também. E aí com isso você vai organizando das coisas mais simples, desde um vírus, uma bactéria, uma célula, para o entendimento macro de, sei lá, órgãos de ser humano, de comportamento de cada um desses órgãos, ou do comportamento humano, da interação humana. Percebam como isso está aplicado na nossa rotina, no nosso dia a dia. As coisas podem ser entendidas utilizando o método do Descartes. Acho que deu para entender com esse meu exemplo a ideia. Isso não só na biologia, mas em vários outros aspectos da nossa vida, em outros campos de estudo também. Opa, faltou um slide? Acho que eu voltei. Isso.
aqui trouxe mais um slide para falar sobre uma questão que talvez não seja tão enfática assim, mas caso venha a aparecer em alguma questão de vestibular, em algo, eu não quero deixar de comentar. É o dualismo cartesiano. Além dessa interpretação e dessa dúvida metódica e desse método, depois de encontrar a resposta da dúvida metódica, o Descartes faz comentários sobre diversas outras coisas. Mas o dualismo é algo que eu quero pontuar. O dualismo é um entendimento de que realmente existe uma divisão quando a gente vai entender o ser humano e o entendimento dele sobre o mundo, certo? Para o Descartes existe a res extensa, que é o corpo, que é responsável, ou melhor, que simboliza as partes materiais. A gente está falando dos sentidos, do nosso próprio corpo, da nossa massa, das coisas que compõem os nossos momentos físicos, certo? E a res cogitans, que é algo que está além do físico, além do contato. Quando você consegue pensar, quando você consegue lembrar de algo que aconteceu, quando você consegue imaginar coisas que não existem, o corpo não dá e não está diretamente ligado a isso, e sim a mente. Então, o Descartes faz um dualismo, uma divisão que não necessariamente vai de encontro com o dualismo platônico ou outros dualismos. É o dualismo do Descartes. Ele entende que existe a parte física, que é responsável pelas sensações, pelos sentimentos físicos, mas que também existe uma parte que extrapola o físico, que consegue compreender coisas que o físico não necessariamente consegue. Tranquilo? Agora sim. Opa, tá voltando. Agora sim, eu posso finalizar minha aula. Quero fazer uma revisão rápida. Descartes, racionalista, acredita que a razão é conhecida através... Opa, que a verdade é conhecida através da razão. Para isso, ele vem com a dúvida metódica para tentar encontrar algo indubitável que não se possa questionar. Ele chega à sua resposta, que é o penso, logo existo. Uma vez que ele chegou a essa resposta, ele tem o fundamento principal para gerar um método. Aí sim vem o método cartesiano. E aí a gente viu ali que ele é easy, é a evidência, a análise, a síntese e a enumeração ou controle, certo? Além disso, a gente viu também o dualismo platônico, que é a divisão entre res cogitans e res extensa. Tranquilo? Acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem e a gente vai conversando, tá ok? Espero que estejam todos bem e que fiquem bem. Tchau, pessoal. Obrigado.